Sejam bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, mexe com todo mundo, né? Tempo de tela. Será que ele está sabotando a nossa criatividade? Essa é uma questão que, sem dúvida, tem dado o que falar, né? E o mais intrigante é que não tem uma resposta fácil, tipo sim ou não. O impacto do tempo de tela na criatividade, ele é bem complexo, depende de um monte de coisas. Para a gente entender melhor essa relação, a gente trouxe hoje algumas pesquisas da psicologia e também a experiência de alguns artistas contemporâneos. A ideia é te dar tipo, um kit de ferramentas para você usar a tecnologia a seu favor, sem sacrificar, né, o seu lado criativo. Isso, é como se a gente estivesse procurando um guia, né? Um passo a passo para usar a tecnologia de um jeito mais consciente e, claro, criativo. Perfeito. E a primeira página desse guia, sabe o que ela fala? Atenção. Hum. Você já parou para pensar que a atenção é como, sei lá, um tanque de gasolina, ela vai se esgotando ao longo do dia? Com certeza. E a era digital, com tanta notificação, e-mail, rede social, exige demais da nossa atenção. É como se a gente tivesse o tempo todo sendo bombardeado, sabe? Por um monte de coisa que quer a nossa atenção. Total. E a Gloria Mark, no livro dela, Attention Span, ela fala exatamente sobre isso, né? Ela explica que fica mudando de foco toda hora, pulando de uma tarefa para outra, de uma tela para outra. Isso cansa a nossa mente e diminui nossa capacidade de concentração. E isso é preocupante. Porque a criatividade ela precisa de foco, precisa de concentração. Difícil ter ideias novas, inovadoras, quando a mente está toda fragmentada. E aí, sabe o que entra em cena? A importância de entender o desfoco, ou, como alguns chamam, devaneio construtivo. Já ouviu falar? Sim. O Dr. Srini Pillay, que é psiquiatra e pesquisador, ele defende que esses momentos de desfoco, sabe, quando a mente viaja, divaga, eles são essenciais para a criatividade. É como se a gente desse um tempo para a mente respirar, né? Se conectar com a gente mesmo, com o nosso inconsciente e, bom, ter novas ideias. Exatamente. O desafio hoje em dia é saber diferenciar esse desfoco positivo, daquela dispersão, sabe, que rola quando a gente fica preso no scroll infinito das redes sociais. A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor e para nos ajudar nessa missão, a gente vai recorrer à experiência de alguns artistas contemporâneos, o que acha? Boa! Nada melhor do que aprender com quem está na linha de frente, né? Isso. Vivendo os desafios e as oportunidades da era digital. Vamos começar com a Mina Leonig, uma artista australiana. Ela percebeu que quando está super imersa num projeto que ela ama, ela naturalmente se distrai menos com o celular. Mas quando o trabalho não está tão inspirador, aí ela acaba passando mais tempo nas redes sociais. Interessante isso, né? A gente vê que a paixão pelo que a gente faz funciona como um escudo contra a distração. Quando a gente está engajado de verdade, a mente foca, naturalmente. Faz todo sentido. E você já notou isso na sua rotina? Ah, com certeza. Quando eu estou envolvido numa pesquisa que me fascina, as notificações do celular somem, simplesmente perdem o poder de me distrair. E quando o trabalho não te empolga tanto, qual a sua estratégia para evitar a distração? Nesses casos, eu tento dar um jeito de tornar a tarefa mais interessante, sabe? Busco novas informações, tento abordagens diferentes, às vezes até divido a tarefa em partes menores. Então a gente precisa ser criativo até para lidar com a falta de criatividade. É isso aí. E, por falar em criatividade, vamos conhecer a Maya Beverly, uma escultora de Nova York. Ela tem uma visão bem peculiar sobre a distração. Para ela, a distração pode ser um sinal de que tem algo errado. Olha só, tipo, a mente dando um toque, né? Falando, ei, presta atenção, precisa de uma pausa, de um respiro, ou mudar a estratégia. Isso mesmo. Para Maia, a distração pode indicar que a gente não está conectado com o trabalho, que as ideias ainda não estão maduras ou que a gente precisa de novas inspirações. E, em vez de lutar contra a distração, a gente pode usar ela como um guia, né? Para voltar para o caminho da criatividade. Exatamente. E a Maia também faz um alerta importante sobre as redes sociais. Ela acredita que o excesso de informação, sabe, e a comparação constante com a vida dos outros, isso pode atrapalhar a nossa criatividade. É como se a gente ficasse comparando o tempo todo com uma versão idealizada da realidade, né? E isso acaba com a nossa autoestima e bloqueia o nosso potencial criativo. Ei, essa comparação pode levar à procrastinação, insegurança. A gente acaba sentindo que nunca é bom o bastante. E como a gente se protege dessa armadilha digital. A chave é usar as redes sociais com mais consciência, sabe? Definir limites para quanto tempo a gente fica online e buscar conteúdos que realmente inspirem, que agreguem valor à nossa vida. Ser mais seletivo, né? A informação que a gente consome online, usar a tecnologia a nosso favor em vez de virarmos escravos dela. Exatamente. A autonomia digital é fundamental para a gente aproveitar os benefícios da tecnologia sem comprometer a nossa saúde mental e, claro, a nossa criatividade. Aí, pessoal, de volta ao The Deep Dive. No episódio anterior, a gente explorou como o tempo de tela, quando em excesso, né, pode ser um baita obstáculo para a criatividade.
Mas e aí? Será que a tecnologia pode ter um lado positivo nessa história toda? É disso que a gente vai falar agora. Afinal, a gente vive na era da informação, né? Com acesso a ferramentas digitais incríveis, bibliotecas online, softwares de edição, plataformas de aprendizado. Ufa! É tanta coisa. As possibilidades são, tipo, infinitas. É como se a gente tivesse um mundo inteiro de conhecimento e inspiração, tudo ali na palma da nossa mão. Imagina só a revolução que seria se os artistas do passado tivessem acesso a tudo isso. Nossa, ia ser demais. Tutoriais de pintura online, cursos de anatomia, um banco de dados gigante com obras de arte do mundo todo. Seria fascinante mesmo, né? É. Mas como em toda revolução, sempre tem desafios pelo caminho. Verdade. A gente precisa aprender a usar essa tecnologia com sabedoria, né? Para ela realmente dar aquele gás na nossa criatividade e não acabar nos paralisando. Totalmente. E um dos maiores desafios, com certeza, é lidar com como posso dizer, a sobrecarga de informação. É como se a gente estivesse num banquete com um monte de comida deliciosa, mas em vez de saborear cada prato com calma, a gente ataca tudo de uma vez e acaba passando mal. E aí, em vez de nutrir a criatividade, É. a gente acaba com uma indigestão digital, né? É isso aí. A gente precisa ser mais seletivo com as informações que a gente consome, sabe? E com o tempo que a gente dedica a cada atividade online. Em vez de ficar horas rolando o feed das redes sociais, que tal usar esse tempo para, sei lá, aprender algo novo, algo que te inspire de verdade, fazer um curso online, assistir um documentário sobre um artista que você admira, pesquisar sobre um tema que te fascina. Usar a tecnologia de forma intencional, sabe? Buscar conhecimento, inspiração de forma ativa. Essa é a chave. E para evitar de cair naquela armadilha da comparação, da procrastinação nas redes sociais, o detox digital pode ser uma boa, né? Se conectar para reconectar, silenciar o barulho do mundo lá fora e dar espaço para nossa voz interior. E por falar em silenciar o barulho, que tal a gente explorar o poder do silêncio para a criatividade? O que você acha? Parece meio contraditório, né? Mas o silêncio pode ser um baita aliado da nossa mente criativa. Me explica melhor isso. Quando a gente se desconecta do mundo exterior, sabe? E silencia aqueles pensamentos que não param de tagarelar, a gente abre espaço para novas ideias surgirem. É como se estivesse preparando o terreno, né, para a criatividade florescer. Exatamente. E o Dr. Cyril Pillay, lembra que a gente falou dele no episódio anterior? Ele chama esses momentos de devaneio construtivo. São aqueles momentos em que a mente divaga, sem rumo, sem um objetivo específico. É aí que a mágica acontece. Ah, lembro sim. Mas como a gente faz para cultivar esse devaneio construtivo no dia a dia? Existem várias práticas que podem ajudar a gente a encontrar esse estado de paz interior, sabe? A meditação, o mindfulness, a yoga, ou até mesmo passar um tempo em contato com a natureza, longe das telas, longe das distrações. Nossa, parece relaxante. Você tem alguma prática favorita? Eu adoro fazer caminhadas em meio à natureza. O som dos pássaros, o ar puro, a beleza das paisagens. É como se a natureza me inspirasse, sabe? Me conectasse com a minha essência criativa. Que legal. E você já sentiu os benefícios do silêncio para sua criatividade? Ah, com certeza. Quando me sinto bloqueado, sem ideias, uma caminhada na natureza ou alguns minutinhos de meditação já são suficientes para desbloquear o fluxo criativo. E que dicas você daria para quem quer incorporar o silêncio na rotina? Começar o dia com alguns minutos de silêncio, em vez de já ligar o celular e se conectar com o mundo, pode ser um bom começo. Um ritual matinal para despertar a mente e a criatividade. Isso aí. E durante o dia, a gente pode reservar uns minutinhos para se desconectar do trabalho e se conectar com o silêncio. Pode ser um tempinho para caminhar, ouvir música relaxante, fazer um alongamento ou simplesmente fechar os olhos e respirar fundo. Pequenas pausas para recarregar as energias e a criatividade. Exatamente. E para quem acha difícil silenciar a mente, a meditação mindfulness pode ser uma mão na roda. Ela ensina a gente a observar os pensamentos sem julgamento, cultivando a calma e a clareza mental. E além do silêncio, que outras ferramentas a gente pode usar para turbinar a criatividade na era digital? Que tal explorarmos o poder da organização? Organização. Mas, peraí, a criatividade não precisa de liberdade, de um pouco de caos. Muita gente pensa assim, mas na verdade a organização pode ser uma grande aliada da criatividade. Quando a gente organiza as ideias, as informações, os projetos, a gente libera espaço mental para pensar de forma mais livre, mais criativa. Ah, entendi. É como se a organização fosse a base, né? A estrutura para nossa criatividade florescer. Exatamente. E para construir essa base, a gente pode usar várias ferramentas digitais, aplicativos de notas, gerenciadores de tarefas, plataformas de organização de projetos, softwares de armazenamento em nuvem. Mas como escolher as ferramentas certas? É tanta opção. O ideal é experimentar, né? Testar várias opções e ver quais se encaixam melhor no seu jeito de trabalhar, nos seus objetivos.
E como usar essas ferramentas para dar um up na criatividade? Usar aplicativo de notas para anotar as ideias que surgem ao longo do dia, por exemplo. Um diário digital da criatividade. Isso. E para não se perder no meio das anotações, a gente pode organizar tudo por categorias, projetos, temas. E os gerenciadores de tarefas, para que eles servem? Os gerenciadores de tarefas são ótimos para organizar as etapas de um projeto, definir prazos, acompanhar o andamento das atividades. Como ter um assistente pessoal digital, né? Para te ajudar a manter o foco e a produtividade. Exatamente. E para quem trabalha em equipe, as plataformas de organização de projetos e os softwares de armazenamento em nuvem são essenciais para facilitar a comunicação e o compartilhamento de informações. A colaboração digital a serviço da criatividade. Com certeza. E para a gente finalizar essa parte do nosso Deep Dive, que tal a gente deixar uma pergunta para a galera que está nos ouvindo? Que tal? Como você usa a tecnologia para organizar sua vida, otimizar o seu tempo e turbinar sua criatividade? Esse desafio lançado. No próximo episódio, a gente vai explorar estratégias para vencer a procrastinação, cultivar o foco e transformar as distrações digitais em oportunidades de crescimento criativo. Até lá! E aí, pessoal? De volta ao The Deep Dive. Nesses últimos episódios, a gente explorou, os desafios e as oportunidades da relação entre tempo de tela e criatividade. A gente viu como o foco, o descanso mental, a organização digital, tudo isso pode dar um super impulso no nosso potencial criativo. E hoje, sabe o que a gente vai fazer? Encarar de frente um dos maiores inimigos da criatividade, a procrastinação. Quem nunca, né? Deixou tudo pra última hora, trocou aquela tarefa super importante por um vídeo engraçado ou se perdeu no mundo das redes sociais. A procrastinação, essa é universal. E na era digital, com tanta distração a um clique de distância, fica ainda mais difícil resistir, né? Verdade. Mas calma, a gente não precisa se entregar. Existem estratégias e eficazes, viu, para domar esse monstro da procrastinação e retomar o controle do nosso tempo e da nossa criatividade. Com certeza. E o primeiro passo para vencer a procrastinação, sabe qual é? Entender o que faz a gente adiar as coisas. Quais são os seus gatilhos? Pode ser o medo de falhar, a sensação de estar sobrecarregado, falta de clareza nos objetivos e às vezes é simplesmente tédio, falta de motivação mesmo. É isso aí. E quando a gente identifica esses gatilhos, a gente pode criar estratégias para lidar com eles. Por exemplo, se o medo de falhar te paralisa, que tal dividir a tarefa em partes menores? Dividir para conquistar. Boa, e se a falta de motivação for o problema? Aí a gente pode tentar tornar a tarefa mais prazerosa, né? Ouvir música enquanto trabalha, criar pequenas recompensas para cada etapa concluída, transformar a tarefa num desafio pessoal. Vale tudo para dar aquele empurrãozinho. E quando a gente se sente sobrecarregado, com muita coisa para fazer? Aí é a hora da organização entrar em ação. Priorizar as tarefas mais importantes, criar listas, definir prazos realistas, usar ferramentas digitais para gerenciar o tempo. Tudo isso ajuda a colocar ordem no caos e diminuir aquela sensação de meu Deus, não vou dar conta. E como a gente escapa das distrações digitais, elas são um imã para a procrastinação, né? Criar um ambiente de trabalho livre de distrações é fundamental. Silenciar as notificações do celular, fechar as abas que não precisam no navegador, usar aplicativos para bloquear sites, ter um horário específico para checar e-mails e redes sociais. Tudo isso ajuda a manter o foco. E se, mesmo com todas essas dicas, a procrastinação ainda bater na porta, o que a gente faz? Aí, a autocompaixão é fundamental. A gente tem que lembrar que errar faz parte, que todo mundo procrastina às vezes e que o importante é aprender com os erros e seguir em frente. Sem culpa, sem se cobrar demais. É isso aí. Exatamente. E para complementar as estratégias que a gente já viu, que tal falarmos da disciplina e do foco, como eles impactam a criatividade? Muita gente acha que a criatividade precisa de liberdade, de espontaneidade e que a disciplina meio que, sei lá, sufoca o processo criativo. O que você acha disso? Eu acho que disciplina e liberdade não são inimigas, muito pelo contrário. A liberdade criativa se expressa com muito mais força quando a gente tem disciplina e foco para canalizar na nossa energia e transformar as ideias em realidade. Como se a disciplina fosse o alicerce, né? A estrutura para a nossa criatividade se expressar de forma mais organizada, mais eficiente. Exatamente. E para cultivar a disciplina, a gente pode incorporar alguns hábitos na rotina, né? Fazer exercícios físicos regularmente, meditar, ter uma alimentação saudável, dormir bem. Cuidar do corpo e da mente para a criatividade florescer. Isso aí. E na prática, como aplicar a disciplina ao processo criativo? Definindo metas claras, específicas para os nossos projetos. O que você quer criar? Qual o objetivo final? Tem um norte, né? Para guiar a nossa jornada criativa. É isso aí. E para alcançar esse objetivo, a gente precisa criar um plano de ação, dividir o projeto em etapas menores, definir prazos realistas. E para evitar a procrastinação no meio do caminho, é importante ter uma rotina de trabalho com horários específicos para se dedicar ao projeto
E um ambiente de trabalho livre de distrações, como a gente já falou. Criar um espaço sagrado para a criatividade. E se, mesmo com toda a disciplina do mundo, a inspiração não vier? Acontece, né? E aí o que a gente faz? Paciência e persistência são a chave. A inspiração nem sempre aparece quando a gente quer, mas a gente pode criar condições para ela surgir. E como a gente faz isso? Experimentando coisas novas, explorando diferentes formas de expressão artística, se conectando com a natureza, cultivando a curiosidade. A inspiração pode estar em qualquer lugar, a gente só precisa estar aberto para receber. Sair da zona de conforto e se aventurar. Para a gente finalizar nosso Deep Dive de hoje, queria te convidar a refletir sobre como a gente pode transformar distrações digitais em oportunidades de crescimento criativo. Afinal, elas fazem parte da nossa realidade, né? Sem dúvida. E em vez de lutar contra as distrações, a gente pode usar elas como um sinal, sabe? Para entender o que a nossa mente e o nosso corpo estão precisando. Tipo um alarme, né? Que dispara quando a gente precisa de uma pausa, de um descanso ou de mudar de atividade. Isso. E aí, em vez de se entregar à distração passiva, a gente pode usar essa energia para fazer algo mais prazeroso, mais criativo. Transformar um limão em limonada digital. E para encerrar nosso mergulho no universo todo tempo de tela e da criatividade, que tá uma mensagem inspiradora para a galera que está nos ouvindo. Bora lá! Que a gente possa usar a tecnologia como uma ferramenta para potencializar a nossa criatividade e não como um obstáculo, né? Que a gente use o tempo de tela com sabedoria, cultivando o foco, a disciplina e a inspiração para criar uma vida mais significativa. E que a nossa jornada digital seja cheia de descobertas, aprendizados e criações inspiradoras. A gente se encontra no próximo Deep Dive. Até mais!